Uma boa tarde a todos. Nós estamos no canal do YouTube Ciência com o grupo Mário Schember e hoje nós temos o prazer de conversar com o professor Olivier Piguet, que é suíço, mas mora há muitos anos no Brasil e passou uma temporada na Universidade Federal do Espírito Santo e na Universidade Federal de Viçosa. Uma boa tarde, professor Piguet. Boa tarde, professor Manuel. Primeiro, muito obrigado. Agradeço pelo convite a participar dessa série de entrevistados do grupo Mário Schoenberg. Sejamos dignos dele, do Mário Schoenberg. Obrigado também pelo o aceite, né, de gravar conosco. Muito tempo que eu ouvi falar dele, inclusive do lado artista dele, que é também muito interessante. Sim. É, Nós vamos começar então com a. São, Sim, pode falar. sim, bom, então, como o senhor já disse, sou de origem suíça. Bom, agora sou naturalizado brasileiro já há um bom tempo, quase 30 anos. Nasci em Berna, em 1942, mas mudamos logo, já com um ano de idade, para a cidade de Nyon, perto de Genebra, entre Genebra e Lausanne, no lago de Genebra. E passei toda a minha infância lá. Bom, muito cedo que comecei, porque, bom, vou falar um pouquinho da minha infância, mas isso tem muito a ver com o que vai seguir, porque já cedo minha mãe me iniciou um pouco de astronomia, me explicou como a Terra estava circulando ao redor do Sol, a Lua ao redor da Terra, até me mostrou não sei se entendi bem na época o que era um eclipse, etc, etc. Bom, lá fiz primeiro grau, segundo grau. Meu pai era da direção de uma pequena indústria de produtos farmacêuticos em Nyon. Queria falar um pouquinho do meu padrinho Roland, que foi o irmão da minha mãe, meu tio, era um quimista, e ele teve uma grande influência sobre minha carreira futura, de fato. Passava às vezes uma semana ou duas na casa dele, da esposa dele, já na idade de 8, 10 anos, 12 anos, de vez em quando. Era quimista, se interessava em muitas coisas da ciência em geral. Ele que me explicou, por exemplo, que na revelação para menino que está lá, que estamos feitos de átomos. Isso me lembro, ainda vejo ele me dizer, revelar isso. Ele tinha uma máquina eletrostática. Essas máquinas, você tem dois discos por fricção gera a diferença de potencial, provoca mini relâmpagos. Então, brinquei muito com essa máquina. Ele me explicou mais ou menos como isso funciona, que tinha coisas chamadas de elétrons que passavam de um lado para outro, etc, etc. E a experiência maior que ele fez para alegrar a criança era bolas de sabão.
Só que, em vez de gás do ar, que é geralmente ele botava o gás da cozinha. Alors, subiam a velocidade incrível e ele queimava essas bolas. Tinha bolas de fogo lá que saindo do quintal perto da cozinha, da fonte de gás, coisas assim, não é? E talvez era grande amador de science fiction. Bom. Então, já estava já no banho um pouco. Bom, depois fiz segundo grau, mas segundo grau, ensino da física não era muito pouco, muito superficial, não me atraía muito. A química também, não. Mas era muito melhor em matemática. Tive, especialmente no ginásio, 2 anos últimos do segundo grau, professor de matemática que não se restringiva ao beabá da matemática para as escolas. Tinha coisas novas, de grupos, coisas que na época não eram ensinadas. Mas ele era um matemático que gostava de matemática e conseguia transmitir essa paixão para, pelo menos, uns dos alunos. Eu era um deles. Bom, com tudo isso, eu tinha que decidir o que seria a minha carreira, que faria, que estudo. E, bom, com minhas lembranças do meu tio, padrinho e tudo isso, decidi fazer física. Bom, meus pais estavam um pouquinho reticentes, mas achava, oui, bom, tem professores melhor, você vai ficar um rato de laboratório. Para eles, bom, mas a minha mãe, sobretudo, teria preferido eu estudar a medicina, sobretudo, ou como gostava de ciências, de matemática, ser engenheiro, pardon. Mas bom, lá fui firme a decidir que ia fazer física, me inscrevi na universidade. Lá teve, ali que realmente soube o que era a física, antes era um pouquinho ainda as fantasias, bom, mais ou menos, mas era uma coisa no mundo um pouco estranho. Lá entrei de pé na física. Os primeiros cursos básicos eram bons, uma boa iniciação. E teve realmente o privilégio de ter 2 professores especiais. Era Derham, Georges Derham, matemático, bem conhecido por um mestre da geometria diferencial, dos pioneiros da geometria diferencial, cohomologia de Derham, um conceito que depois encontrei na física. Ele que ensinava a teoria das funções de variáveis complexas, teoria de distribuições, também assisti a um curso de álgebra, topologia algébrica. Lá passou um pouquinho acima da minha cabeça. Mas bom, aproveitei tudo, porque era, bom,
realmente un appassionato di matematica. E outro era Ernest Stuckelberg. O Stuckelberg, um dos pioneiros da teoria do campo, da normalização, tem um propagador chamado de Feynman, o Causa, de fato, era, foi descobriu esse propagador. Era antes, durante a Segunda Guerra Mundial, não tinha contatos entre a Europa e as Américas. Então, muitos trabalhos foi feito em paralelo, inclusive toda a teoria da normalização. Então, era um personagem um pouquinho bizarro. Ele tinha saúde mental um pouco deficiente. Ele se ficava de vez em quando ausente por causa disso. Passava todas as férias de verão na casa de repouso. Ele contava isso no início do semestre. Dizia, olha, bom, passei o verão lá na casa de repouso. Reformulei minhas aulas de física teórica, ensinava toda sobre física teórica. Então, tínhamos um curso novo refeito de Stuckelberg, que era muito difícil de acompanhar, sobretudo no início, porque usava notações muito, bom, tinha que, bom, para entender, tinha que tomar notas nas aulas, sem entender bem o que tudo isso significa, e só em casa que conseguia decifrar a mensagem. Era uma pessoa muito original. Ele, o propósito dele, depois da teoria do campo, mas depois, nos últimos anos, ele se dedicou à termodinâmica. E o curso dele era baseado na termodinâmica. A base de toda a física clássica para ele é a termodinâmica. Até o curso de eletromagnetismo que ele dava era a partir de princípios da termodinâmica e funciona. Tem referências que são interessantes disso. Bom, isso é minha primeira, digamos, formação. Agora, depois, bom, decidi continuar, fazer o doutorado. O mestrado não existia na época. Então, era diretamente a tese de doutorado. E teria gostado de fazer com o Stuckelberg, claro, mas ele não tomava alunos. Não. Nos últimos 10, 20 anos, ele nunca teve um aluno de doutorado. Ele teve bastante influência sobre certos alunos, Constantin Piron, um nome conhecido. Mas então eu fiz com o professor Landers. Alors, era um excelente físico teórico e trabalhei sob a supervisão dele, foi muito legal. Era a época das matrizes. Era uma época onde a teoria do campo não se aplicava às interações fortes, em particular, por causa de não fazia sentido fazer uma série de perturbações com uma constante de acoplamento vale mais que 1.
Então, para a teoria do campo, não tinha mais o poder de explicar as coisas de maneira tão brilhante como foi que ele. Né? Então, muitos físicos da época pensavam que, bom, a teoria do campo não vai ser útil para descrever as interações nucleares. Tem que fazer outra coisa. Alors veio a teoria das matrizes, que era uma teoria essencialmente uma teoria de espalhamento, a matrizes, a matriz de espalhamento, as amplitudes de espalhamento, como objetos primordiais, que obedecem a certas propriedades, unitariedade, que é uma condição não linear, que são importantes, e propriedade de analicidade nos momentos, no espaço dos matrizes, amplitudes de espalhamento no espaço dos momentos, são funções analíticas desses momentos. Então, uma propriedade importante, se chama propriedade de analicidade máxima, domínio no espaço complexo dos momentos, no domínio de existência da função maior possível. Então, com tudo isso, sobretudo graças à não linearidade, a esperança é que esses sistemas, essas condições permitiriam de calcular, simplesmente. Teve certa progresso, mas nada realmente concluído. Mas bom, trabalhei nessa área, fusion de maisons de pions, então tentando calcular as amplitudes a partir das relações entre amplitudes que permitiriam fazer predições eventualmente ou reproduzir certas ressonâncias que se observam no laboratório, nos aceleradores. Bom, fiz minha tese lá. E, bom, não sei se devo continuar ou se você quer contar a primeira parte. Eu queria voltar um pouco. Qual foi a universidade que o senhor ingressou no curso de graduação? Claro, a primeira coisa a dizer, Universidade de Lausanne. Lausanne, cidade da parte francesa da Suíça, à beira do Lago Léman, que tem uma excelente universidade, uma escola politécnica, excelente nível. Foi ali. E professor Piguet, passou até o doutorado. O senhor lembra de livros de física que o senhor utilizou no curso e no doutorado? Bom, para o curso não tinha, usando o Lifshitz. Não, acho que na época era a Bíblia general, bastante geral. Era, até, usando o Lifshitz, mecânica quântica, de relatividade geral, mecânica para começar, etc., que ficam ainda livros excelentes. E mais tarde, comecei a ler mais a literatura, os artigos, no doutorado, uns livros que tratavam de teoria de matrizes, etc., mas nada, era mais a literatura, os seminários, como estamos vizinhos do CERN,
Lausanne, 60 quilômetros do CERN, de Genebra. De vez em quando ia assistir, íamos, os alunos de doutorado, assistir a seminários no CERN, que foi para nós uma excelente oportunidade de começar a conhecer umas pessoas. Então, o CERN foi criado na década de 60? Década 60, bom, fiz meu doutorado em 73, então, fim 60, início 70. Então, o senhor pode nos falar, prosseguindo, né, a sua carreira, depois de fazer o doutorado, para onde o senhor foi? Bom, primeiro, lado privado, me casei au début do doutorado, e minha filha Valérie nasceu em 73, o ano do doutorado. Alors depois, bom, fiz uma aplicação para uma bolsa do CERN, bolsa de postdoc no CERN. Tive a chance de ser aceito. E lá foi o início, realmente o início para mim, o verdadeiro início científico foi aí no CERN. Porque em 73 já tinha o modelo de Saran-Weinberg, então a teoria do campo que estava ressuscitada, de fato, depois de quase abandonou, pelo menos abandonou pelos pessoas que praticam a física. Claro, teve sempre os Feynman, etc., que Laser, Epstein, Zimmermann, Simanzik, todos esses padres da física, da teoria do campo, teoria quântica do campo. Mas para a física, contato com a experiência, retomou no início dos anos 70. E quando cheguei no CERN, em 73, cheguei ao mesmo tempo que a notícia da descoberta da corrente neutra. Então todo mundo lá estava em efervescência, porque era a primeira predição do modelo de Saran-Weinberg, predição realizada experimentalmente. E a partir disso que todo mundo começou a trabalhar em teorias do calibre. Então cheguei nesse ambiente, uma das primeiras pessoas, porque como de costume lá, tem um jovem postdoc chegando, faz tour dos vários pesquisadores, professores da secção teórica do CERN. Entre eles tinha Zumino, tinha Stora, tinha Glaser, tinha nomes de peso. E foi minha visita no quarto de Stora que tudo começou. Ele me acolheu de maneira maravilhosa, explicando tudo o que estava fazendo e procurando, sobretudo, quais eram os problemas. E ele me iniciou na teoria quântica do campo. E ele me deu um problema para resolver, ele pensava que era um problema fácil para iniciar, e de fato teve não terrível,
o método que, por exemplo, Szymanczyk usava para resolver, mostrar a normalizibilidade, era um modelo de Higgs abeliano, com massa, a massa gerada pelo fenômeno de Higgs, claro, e tinha problemas, que o método de Szymanczyk não funcionava, era impossível, enfin, parecia impossível mostrar que não tinha anomalia. Anomalia é uma quebra da invariância de calibre ao nível quântico, que é perturbativo. A perturbação com resultados válidos a todas as ordens. O melhor que a gente podia fazer na época, que até agora nós estamos muito, mas não, teorias de rede. Mas na época só tinha isso. E, bom, tive que não tinha ainda a invariância de BRS, que estoura, então tive que resolver à mão, sem a ferramenta magnífica que foi essa simetria de BRST, no russo Tiotin, que independentemente tinha escrito essa simetria, descoberto essa simetria. E, bom, o que estava dizendo? Sim, então teve que um trabalho realmente à mão, tentar ver o que, e achei que tinha certas condições de consistência que anulava uma parte dos parâmetros indesejáveis. E puis, bom, com um pouco de esforço, consegui anotar todos e demonstrar a invariância de calibre. Bom, foi meu primeiro trabalho de teoria do campo. E pouco depois veio a invariância de BRS, acompanhée de fato de perto esse nascimento dessa simetria, que visitava, em Marseille, visitava de vez em quando o CERN, encontrei o Rouet, que também visitava. Rouet estava fazendo doutorado com Stora. Isso é uma coisa. E outra coisa que aprendi no CERN também foi uma questão completamente nova para nós, mas de fato para todo mundo. De fato, começou numa conferência, na Escola de Verão, de Capri, na ilha de Capri, lugar maravilhoso, mas também tinha pessoas como Zimmermann, tinha Zumino. Zumino tinha anunciado um mini curso sobre não me lembro o que. E quando ele chegou, ele disse, não, vou fazer outro mini curso sobre uma coisa, achou uma coisa nova que poderia achar interessante, que era a supersimetria. Então tivemos realmente primor da descoberta da supersimetria para dos dois pais, que são Julius Wess e Zumino. E outra coisa que eu sei medo, dividir a sala no CERN. Os jovens tinham que dividir a sala, eram os dois, e era Ferrara. Alors, Ferrara, que era doutorando de Zumino, me explicou em mais detalhes o que era a supersimetria, e
decidimos juntar o que aprendemos com Stora sobre a invariância de BRS, como tratar uma teoria de calibre de maneira rigorosa, para aplicar a teoria de calibre supersimétrica. Então, comecei minha série de trabalhos sobre supersimetria e teorias de calibre supersimétricas, Yang-Mills, etc. Não, antes encontrei uma pessoa que foi muito importante para a minha vida, foi o Manfred Schweda, de Viena. E também, estávamos da mesma idade, estava também fazendo... Bom, era já professor adjunto, uma coisa assim, em Viena. Ele passava tinha uma bolsa para passar uns meses cada ano no CERN, onde frequentava a Stora também. E conhecemos-nos lá. E fizemos, de fato, o primeiro trabalho que fiz usando a metodologia BRST e a supersimetria foi um modelo de VC-Zumino mostrando a normalizabilidade dele, não os EDAs, pardon, mas o esquema de normalização de Zimmermann, que aprendi com Stora. Então foi resultado de origine Stora de um lado e Zumino de outro, que fiz junto com o Manfred, e depois fiz um trabalho mais consequente com Ferrara sobre a normalização de teorias de Yang-Mills supersimétricas. Era um primeiro esboço, digamos, tinha ainda problema de regularização que não estava bem definido. E isso foi meu estágio no CERN. Agora, bom, fiz um segundo postdoc, porque postos, vagas permanentes nas universidades na Suíça, na época, era difícil. Então, fiz um segundo postdoc em Munique, lá o chefão da divisão teórica do Instituto Max Planck de Munique era Zimmermann. Conversei muito com ele, mas nunca trabalhamos juntos, mas lá reencontrei na rua, o rua de BRS, o RI de BRS, que também fazia um postdoc ali. Zimmermann e Stora tinham relações muito estreitas. E lá decidimos continuar nessa direção. E fizemos uns trabalhos sobre a normalização das teorias supersimétricas de calibre. Inventamos um esquema facilitando as coisas. É aí que encontrei também, lá em Munique, encontro importante, foi Tom Clark, um colaborador que dois, três trabalhos juntos, e Klaus Siebold, com quem fiz uma série de trabalhos durante certos números de anos. Foi uma colaboração contínua que foi muito importante para mim. O trabalho principal que fiz, talvez, foi essa colaboração com Klaus Siebold, alemão, que depois se tornou professor em Leipzig, faleceu,
Bom, e depois, assim, depois do segundo postdoc, a vida não era fácil. Fiz um terceiro, tive que fazer um terceiro postdoc para sobreviver, a continuar a trabalhar, a fazer coisas que me interessam. Não? Então foi lá, o Klaus, que fez doutorado com Julius Bess, em Karlsruhe, na Alemanha. E depois ele passa um tempo no Max Planck de Munique, comigo. E depois, bom, meus 2 anos estavam chegando no fim, o estágio dele também estava terminando, ele voltava para Karlsruhe, né, departamento de Física Teórica de Wes. O Wes deve ser exumino da supersimetria. Né? E me convenceu de fazer uma aplicação, pedir uma bolsa para um estágio de 2 anos. Lá, eu fui. Passei de fato 3 anos, muito interessante. Sei lá, trabalhei muito com o Klaus, outras colaborações ocasionais, sempre nessas histórias supersimétricas, problemas de anomalia, etc., etc. E depois desses 3 anos, estávamos em 1980, ali o Jules Vess voltou uma vez de uma visita que ele fez em Genebra, no CERN, também no Departamento de Física Teórica da Universidade de Genebra, e me diz, que falei de você com Gatto, Raoul Gatto, um física renommé de física de partículas, que me disait, mais por que ele não aplicaria para vir aqui? Hein? Alors, Vess transmitiu o convite, fui visitar Genebra, dei um seminário, etc., fiz a aplicação, e me deram uma posição ainda não permanente, há 5 anos, e depois se tornou permanente. Então, lá, um filme estava estabilizado. Continuei muito meus trabalhos com Klaus, com Manfred Schroeder também, e em Genebra, estava ao lado do CERN, então ia muito no CERN, encontrei os amigos do CERN, encontrei Stora, até fiz um pequeno trabalho com ele, sobre um problema de anomalia, tinha uma polêmica sobre a existência ou não da anomalia. Bom, então, chegamos em 1992, 500 depois da descoberta, entre aspas, das Américas por Cristóvão Colomb. E fui convidado por 2 físicos bem conhecidos de você, bom, sobretudo José Layel, e outro era Renato Doria, mas agora não faz mais física, acho. Então, os 2 conseguiram uma bolsa do CNPq para passar, acho que foi um mês, na Universidade Católica de Petrópolis, onde eles estavam na época. Tinha um pequeno departamento de física teórica. Alors lá foi minha descoberta do Brasil, foi uma coisa nada a ver com os cartões postais da praia de
Copacabana, que circulam no mundo inteiro, até inesperado. Cheguei lá, no aeroporto, o Renato me pegou com o carro da Universidade de Petrópolis e me levou diretamente para Caxambu, onde descobri uma coisa, uma manifestação, achei muito interessante, que vocês fazem conosco, porque participei depois, ces réunions de física de partículas campo da sociedade da SBF. E lá, alors, encontrei, cheguei em cheio na física brasileira, tinha muita coisa interessante, tinha convidados, bom, fui um dos convidados, teve que fazer uma palestra, claro, e puis admirei muito essa organização, onde todos os alunos vão, muitos, permitir de realmente se conhecer, comunicar resultados. Essa iniciativa da SBF achei realmente uma coisa que deveria se fazer no mundo inteiro, desse jeito. Num paisagem que não tinha nada a ver com os trópicos que imaginava ser o Brasil, era mais pastos, era Minas Gerais, era mais pastos como na Suíça, a sua diferença que tinha coqueiros nos pastos, em vez de nos árvores. Alors, a segunda coisa que fiz foi um momento extremamente importante da minha vida, porque outro propósito da minha visita era participar de um evento comemorando os 500 anos de Cristóvão Colombo, participar de uma conferência que se chamava Ciência, não sei se o título é exatamente isso, mas essencialmente é isso: Ciência, Tecnologia e o Povo Pobre, organizado por Renato Doria, Lael Neto e outros. Eles convidaram muita gente do CISA, do ICTP, de outros da Europa. Bom, eu era um dos convidados também. E a coisa que para mim foi com certeza a mais interessante é que tinha uma parte cultural e política, onde aprendi muita coisa, e sobretudo fiz conhecer a organizadora dessa parte cultural e política desse evento, que é Isabel Dorea. Pode ver lá, está aqui presente. Ela quis me acompanhar. E, bom, nos aproximamos nós. E, finalmente, fui incitado a aceitar ulteriores convites para passar mês dando mini-cursos na UCTP, a Universidade Católica de Petrópolis. E, finalmente, decidi ficar no Brasil, casei com a Isabel. Voilà. Alors, isso, a primeira parte da minha vida e o início da segunda. Alors, voltei de vez em quando no Brasil e finalmente decidi
decidimos, Isabel ficaria aqui no Brasil, procurei, foi contratado primeiro numa bolsa do CNPq, de professor visitante, e depois uma vaga na Universidade Federal de Espírito Santo, em Vitória, onde trabalhei com os colegas de lá, Pistenis Constantinis, que foi a pessoa principal com quem trabalhei aqui no Brasil. Encontrei o Júlio Fabris, encontrei várias físicas, não posso fazer uma lista completa. Queria mencionar dois em particular, que são Osvaldo del Cima, físico, professor na Universidade de Viçosa, e Daniel Franco, também professor na Universidade de Viçosa. Na época era no CBPF, e com quem eu trabalhei bastante também. Com eles, com alunos deles, com meus alunos, fizemos várias coisas juntas. Então, foi muito proveitoso para mim e para meu trabalho. E que posso dizer? Bom, oui, alors, fui lá professor na Universidade de Vitória, até a aposentadoria, compositória, há 70 anos. E lá, bom, como Daniel era em Viçosa, Daniel Franco, ele me convenceu a me estabelecer, nos estabelecer, Isabel e eu, em Viçosa, Minas Gerais, a UFV, Universidade de excelente nível, nacional, internacional também, fundada para, com o ponto forte a ciências agrárias, mas que depois se tornou uma cidade completa, com cursos de tudo, inclusive de física. Um bom curso de física também. E lá, meus colegas, Franio, Daniel, Osvaldo, que também se juntou à Universidade de Viçosa, e outros. Então, estou muito grato de ter podido encontrar todas essas pessoas aqui no Brasil, onde fui muito bem acolhido, com muito carinho, e com pessoas que gostei muito. Bom, isso para resumir a minha carreira. Então, fiquei em Viçosa 7 anos, e agora estou morando em Aracaju, trabalho um pouco, sem a pressão do CNPq, é muito mais cool. Professor Peggy, a respeito o seu livro, né, de renormalização algébrica, como é que surgiu a ideia, quando foi publicado? Isso, digamos, esse livro teve um ancestral, que é um Physics Report que escrevi junto com Ana Rouet, quando começamos isso, estava onde, não me lembro quando começou. Ainda começamos, estava ainda na Alemanha, mas bom, já em Genebra, essencialmente. Sobre esse assunto, renormalização, acho que se chamava Renormalization of Gauge Theories,
un titolo di questo tipo. Netflix Report, bon, teve un certo successo e bom, desde 15 anos depois, encontrava outro encontro importantíssimo, esqueci, me perdoa, Silvio, se você está me ouvindo, Silvio Sorella, professor na universidade, enfin, que encontrei já no CERN em Genebra, quando estava ainda na Suíça. Era aluno de, não me lembro de quem, mas trabalhava também no círculo de Stora. Então, tínhamos os mesmos, mesma formação, digamos, e fizemos uns trabalhos lá em Genebra, começou em Genebra, e, bom, decidimos, porque, qual foi a iniciativa? Não sei se ele que propôs, ou se foi eu, se foi um convite. Não, fizemos uma proposta de escrever esse livro de normalização algébrica, que era uma atualização, uma extensão desse primeiro Physics Report, onde recolhemos um básico do método, não só da invariância de BRS. BRS são duas coisas. Tem a invariância de BRS, que todo mundo no mundo conhece, praticava, os térmicos, várias áreas, gravitação, teoria de Gauge, teoria de cordas, foi um papel muito importante. Então, Rousseau é um método que chamamos de normalização algébrica, que consiste a deduzir teoremas de existência de soluções a certos problemas de existência de certos modelos de teoria de campo, a mostrar que certa teoria de Yang-Mills supersimétrica é renormalizável, então controlável, com caráter preditivo. Se tiver conexão com a natureza, seriam predições. Bom, como se sabe, a supersimetria perde muito de seu poder de atração após da não descoberta de muitas partículas supersimétricas que deveriam existir se a supersimetria fosse realmente uma propriété do nosso mundo. Professor Peguet, a renormalização algébrica, o método, é aplicável à teoria quântica de campos usual sem supersimetria? Sim, primeiro, Beck e Stora, os trabalhos deles eram uma aplicação a modelos essencialmente o modelo de Salem-Weinberg, começando com o modelo de Higgs-Abeliano, como eu tinha trabalhado, depois um modelo um pouco mais complexo, um modelo com simetria de Yang-Mills. É só depois que a supersimetria veio, mais um agregado. Já no final da década de 70, né, surge a supergravidade. O senhor chegou a trabalhar bastante com supergravidade? Não, não, não. Bom, achei muito interessante, claro, antes da teoria de cordas, teve uma moda séria da supergravitação, porque tinha modelos candidatos à grande unificação, inclusive da gravitação.
era isso a ideia. Parce que o espectro de matéria supersimétrica de gravitação não só tem gravitons, tem gravitino, mas tem vários outros campos. Então, um modelo de supersimetria estendido pode ter bastante poder preditivo. Acontece que não prediu nada que tinha a ver com a natureza. Então, fiquei interessé, mas não me dediquei aos problemas que estava capaz de tratar. Do mesmo jeito, achei com grande entusiasmo acolhi a teoria de cordas, que era uma coisa ainda mais sofisticada, digamos, mas que tinha prometia muito quanto à quantização da gravitação, unificação da gravitação com as outras interações, etc., etc. Mas, como já disse, não tomei o trem, não tomei o bonde. A sua inicialização nessa parte, quando eu estive em Vitória, o senhor já estava inicializando na quantização de laços. Como é que se deu a sua introdução? Já em Karlsruhe, Vitória, comecei a me interessar, lendo artigos de Carlo Rovelli, de Albert Stecker, em particular, que começavam a formular uma teoria quântica da gravitação, baseada nos laços, que são grafos, uma certa discretização do espaço, que prometia bastante, ainda tem. Então, realmente me interessei de perto, trabalhei junto com Clístenes Constantini de Espanha, Vitória, e com também Alejandro Pérez, aluno de Rovelli. Certo modelo simples, onde podia explorar pouquinho esses métodos de quantização. Ça foi, trabalhei nisso uns anos. Depois, fiquei na gravitação, fiz outras coisas de gravitação. Da gravitação com mais dimensões, compactificação de Kaluza-Klein, coisas assim. O senhor tem uma opinião sobre a questão do modelo padrão de física de partículas, nas questões que ele ainda é aberto, por exemplo, a série, né, expansiva na interação forte, se é convergente. O senhor tem alguma opinião sobre essas questões em aberto no modelo padrão? Bom, o modelo padrão, como está, com 3 interações juntas, mas não unificadas numa interação que explica tudo. É um dos modelos mais fantásticos da física, com o poder de predição é de acordo com o experimento, com predições extremamente precisas, corroboradas por experimentos extremamente precisos também.
Todos os experimentos que se fizeram no CERN, nos Estados Unidos, em várias outras, na Rússia, etc. E ainda no LHC, o LHC ainda funciona no tempo, e confirma, às vezes tem uma alerta, tem um resultado que parece desviar das predições do modelo, e puis, olhando melhor, tomando mais dados, melhorando a estatística, esses efeitos desaparecem. Não tem realmente um experimento crucial mostrando que tem que mudar o modelo. Agora, sempre teve esse sonho de unificar as interações. Como, bom, a parte eletrofraca do modelo padrão, é uma certa unificação das interações eletromagnéticas e fracas. As interações fortes ficam no canto delas. Tudo isso incluído no modelo, mas não é. Tem três constantes de acoplamento. E queríamos só uma, explicar tudo de uma vez. Mas teve muitas tentativas, desde dezenas e dezenas de anos, e nada incluindo a supersimetria, que tem a vantagem de talvez introduzir ainda mais parâmetros que pode ajustar, mas teoria unificada era, de fato, a teoria de Corda suplantou essas tentativas. A teoria de Corda prometia muito, mas nos inícios, nos anos 80, quando teve a demonstração que não tinha anomalias só em certos modelos de Corda, senão os outros, já propriedade matemática bem abstrata, aparentemente, que selecionava quase tinha dois modelos selecionados de todos os modelos possíveis. Depois, infelizmente, a situação mudou, a teoria de Corda perdeu muito do poder de atração que tinha no início. Ela necessita supersimetria, isso era interessante para mim, porque bom, trabalhava em supersimetria, então meu trabalho não seria totalmente inútil, mas a falta de descoberta de outras partículas, então estamos ainda com o modelo padrão de Weinberg, Sala e Glasgow. E sobre tentativas, uns anos atrás, de obtenção observacional da supersimetria, fenômenos de supersimetria no LHC. O senhor pode falar? Olha, teve muitas, ainda agora, tem experimentos que, entre outras coisas, poderiam produzir partículas novas que teriam a ver com a supersimetria. Tem uma brincadeira que é que já conhece uma teoria supersimétrica, digamos um modelo padrão supersimetrizado, prevê um espectro, já conhecemos a metade desse espectro. Os leptons, os quarks, os elétrons, os leptons, os quarks, essencialmente. Alors, só faltam o parceiro supersimétrico do elétron,
os parceiros supersimétris dos quarks, os quarquinas. Então, isso é a metade que falta, exatamente a metade que o modelo supersimétrico trabalha. Mas nenhum traço dessas partículas foi observado. Alors, bon, il y a des misères, comme la supersymétrie quebrada, esses parceiros supersimétricos podem ter devem ter massas diferentes que as massas dos quarks, elétrons, etc. Então, um certo para justificar a construção da justificação da construção do LHC era a possibilidade de observar partículas supersimétricas que deviam estar mais pesadas que as energias que podem ser atingidas na época. Agora, bom, devem ter massas mais que 10 TeV, não sei, mais que a energia do LHC. Isso nunca é excluído, fica, a meu ver, isso fica menos e menos provável. Não sei se vale a pena investir mais bilhões de dólares para construir um acelerador 10 vezes mais poderoso que o LHC. Tem outras coisas. A cosmologia, a astrofísica, podemos aprender muito mais, talvez, que a física dos aceleradores agora. E, professor Piguet, o senhor pode, se eu lembrar, fazer uma síntese das anomalias quânticas e as implicações delas? As implicações, oui. Tem dois tipos de anomalia. Tem anomalia que quebra a conservação de uma certa corrente. Uma lei de conservação, que é o nível da teoria clássica obedecida, do teorema de Newton, é um nível quântico, geralmente nível perturbativo, então, já nas primeiras ordens da série de perturbação, essa conservação é violada. Agora, isso não é um defeito, uma realidade, e isso permite, essas anomalias existem, predizem certos processos que não teriam lugar se não tiver essa anomalia da corrente axial. Então, nem deveríamos chamar isso de anomalia. É um fato da vida. Agora tem as anomalias que quebram as invariâncias de calibre, invariâncias de gauge. Alors, isso é uma anomalia desse tipo destrói a teoria. Se o modelo padrão tiver tal anomalia, poderia jogar fora. Porque, em particular, a matriz calculada a partir da teoria não seria unitária. Alors, unitariedade ainda é um princípio sagrado, como a conservação da energia, mas, bom, a conservação da energia é consequência de simetria também. Mas, digamos, a unitariedade, lá, bom, não sei. Seria violada se tiver essas anomalias. Então, o propósito desse método de renormalização algébrica, que não é de calcular amplitudes de espalhamento, coisas assim, tem métodos mais adequados para fazer os cálculos concretos,
mais que permite de mostrar se não tenta anomalias. Isso foi grandes resultados membros de equipe. Mas, professor Peguei, então, eu queria que o senhor comentasse a respeito da anomalia de Lorentz e a ligação dela com a gravitação quântica, se ela realmente a simetria de Lorentz é violada realmente na gravitação quântica e a anomalia. O senhor pode comentar? Se me lembro bem, seria uma anomalia quebrando invariância de Lorentz, que pode ser interpretada como a quebra da invariância sobre os diffeomorfismos, que tem essas duas invariâncias. Alors, isso, uma anomalia pode passar, por uma transformação matemática muito simples, passar, quebrar uma certa simetria ou quebrar outra. Agora, se você quer as duas, não vai dar. Sinon, bom. Alors, no caso da gravitação, bom, não sei, não me lembro bem toda essa problemática, mas a invariância de diffeomorfismo não pode, em princípio sagrado da relatividade geral. Não sei se a gravidade teria sentido sem essa invariância de diffeomorfismo. Lorentz, pode, a invariância de Lorentz. Bom, a invariância de Lorentz não, também não é grave, porque a invariância de Lorentz é uma invariância de calibre. No formalismo da gravitação, formalismo de Cartan, com Firbein, conexão, etc., a invariância de Lorentz local é uma invariância de calibre. Alors, se é diffeomorfismo é outra. Alors, se uma das duas é quebrada, vai ter ghosts, vai ter problemas desse. Bom, nunca me aprofundei nesse problema, mas o que vejo agora. Certo. O senhor teria como fazer uma certa síntese da evolução, como o senhor falou, né, da teoria quântica de campos. Depois o senhor começou a estudar supersimetria, da área que o senhor escolheu trabalhar, né, durante a sua carreira, desde de quando o senhor começou até hoje, uma síntese rasteira. Sim, bom, teoria de campo, quântica de campo, teve começo brilhante, com Feynman, Stückelberg, todos esses pioneiros nos anos 40, 50. Predições, verificação experimental e tudo. Depois, teve o modelo padrão, não? Que foi, digamos, a correlação. Bom, o modelo padrão perturbativo, que faz sentido em altas energias, todos os experimentos, digamos, do LHC, e também, do ponto de vista teórico, teve muito progresso no domínio não perturbativo, que necessário para entender como a dinâmica quântica, as forças nucleares, os quarks. E lá teve, bom,
Historias de Reddy, discreção do espaço-tempo para regularizar, permitir fazer cálculos. E teve bastante progresso, tenho poder calcular relações entre massas, fazer predições. Bom, não estou perito nisso, mas agora, para ir mais longe, incluir a gravitação, porque o problema do século XX, ainda no nosso século XXI, é o problema da incompatibilité atual entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Então, a teoria do campo, incluindo a gravitação, por enquanto, é incompatível com a teoria quântica. Lá estamos ainda frente de um mistério. E isso atinge os fundamentos da teoria quântica e da teoria da relatividade. Tem pessoas como Penrose que pensam muito essa problemática. Penrose diz, bom, as pessoas quando falam de gravitação quântica, falam de quantizar a gravitação. Como foi possível quantizar as teorias de Yang-Mills, eletrodinâmica. Mais ele diz, bom, mas a teoria quântica tem problemas, tem essa redução do pacote de ondas, ainda ninguém entende como isso acontece, tem problemas em aberto, problemas de base na mecânica quântica. O formalismo, a filosofia da relatividade geral é muito eficiente, então talvez, em vez de quantizar a gravitação, teria que relativizar a teoria quântica, não? Mas proposições concretas para fazer isso, a teoria da gravitação de Loops, que realmente é uma quantização da gravitação. Da teoria clássica, decidi que os campos são operadores obedecendo certas regras de comutação, etc. Então, qual vai ser a teoria que vai tomar conta disso? Não tenho a menor ideia. Então, tem muito para pesquisar. Em relação... Tem explicação da redução, por exemplo, a interpretação de Bohm, de Broglie. Eu trabalhei um pouquinho nisso também, Bohm de Broglie, que permite dar uma explicação para a redução do pacote de onda, mas essa interpretação tem outros problemas. Se focaliza muito sobre o operador de posição. Mas os outros operadores, o operador de posição, observável de posição, a posição existe independentemente do observador. Teoria de Bohm de Broglie. A teoria da probabilidade de achar uma posição, mas a trajetória existe. Percurso clássico, como se fosse clássico, existe. Mais para as outras observáveis, como o spin, etc., é difícil. Coisas que são essencialmente quânticas. Então,
Bom, gostaria de ser muito mais jovem e poder começar outra coisa, tentar entender um pouco melhor tudo isso. Professor Piguet, o senhor chegou a trabalhar em teoria quântica de campos axiomática e teorema CPT? Não, não. Ah, certo. Uso os resultados, como todo mundo. Certo. Então, eu vou perguntar ao senhor se o senhor quer deixar uma mensagem aos jovens estudantes e os jovens pesquisadores brasileiros. Bom, queria, sobretudo, não deixar vocês com uma visão pessimista, que as últimas coisas que disse resonam um pouquinho pessimista, mas não é. É quando tem problemas sérios que realmente vai ter avanço. Então, tem muita coisa para jovens inteligentes a pesquisar. Agora, a situação é difícil. Como minha mãe dizia, você quer fazer essa carreira de físico, é difícil, você vai terminar como um rato de laboratório, etc. Lavar tubos de experimento de química, coisas assim. Então, tem que realmente, o primeiro conselho, não façam isso. Agora, se você, isso é um amigo Schweda, quando um aluno vem, ou queria fazer um doutorado com o senhor, ele diz, não quero. Ele respondeu, não. É só se o aluno voltar mais uma vez, mais duas vezes, insistindo, quero que ele aceita. Porque é difícil, os problemas são difíceis. E puis, ela tem o lado mais prático, ou lá talvez o meu lado pessimista, o ambiente, na política, na sociedade, relacionado à ciência, não é muito favorável. Tivemos pessoas no poder que diziam a ciência, bom, é uma coisa importante, tem várias verdades, todas as verdades podem ser defendidas. A Terra é plana, ou a Terra não é uma bola. São duas teorias, as duas teorias têm o direito de existir. Bom, são pessoas que não sabem o que é a ciência. A ciência não procura a verdade, procura formular hipóteses sobre como o mundo funciona. E testar essas hipóteses, que são as teorias, testar com experimento. E se uma teoria resistir ao teste experimental, é uma teoria que aceita, mas não representa a verdade. Vai ter um dia onde vai falhar, vai ter que achar uma teoria melhor. Isso é o trabalho da ciência. E para voltar ao lado mais sociológico, é um mundo que pode ser difícil, não sei. Os governos talvez menos convencidos da necessidade realmente de gastar dinheiro com coisas como a física. Teve um incentivo de governos muito, extremamente intenso no fim da Segunda Guerra Mundial
porque a bomba atômica, etc., etc., então o país para sobreviver doit mettre, contrôler a física nuclear e então o CERN se chama ainda Centro Europeu de Pesquisa Nuclear. E quando foi fundado, nuclear era a bomba, a energia nuclear em geral. Os governos estão dentro atrás disso. Agora, com a disseminação, acho que não podemos fazer pior da situação atual. Mas, bom, se realmente se a física deve ser feita, bom, tem a física aplicada, alors isso é uma coisa, como a ciência engenheira, física aplicada, que são coisas necessárias, úteis. Não? Tem o ensino das ciências em geral, e da física em particular, e puis tem a pesquisa pura. A pesquisa é uma aventura. Então, se tem uma família, uma atração para a aventura, faça a física teórica. Mas não, que mais, vai ter que fazer uma edição importante. Certo. E eu queria, né, falar, professor Peguei, que a ciência que o senhor desenvolveu, né, ao longo da sua carreira, certamente é de suma importância para a física, né, física teórica, e, quem sabe, né, na medição de efeitos de supersimetria também. E o senhor também contribuiu bastante, né, na ciência brasileira, principalmente, né, na parte do ensino e da pesquisa, orientando, né, estudantes e colaborando com pesquisadores brasileiros, né? Eu, eu fui seu aluno de mecânica quântica 2 no doutorado, né? Fizemos uma disciplina, Sim. quase o senhor me reprovou, não, 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 mas felizmente não. consegui passar, arrastado, não, mas o senhor contribuiu bastante, né, na formação de recursos humanos especializados no Brasil e também na ciência mundial. Então, a gente se agradece, né? Parabenizo o senhor pela sua carreira, é uma carreira muito boa, brilhante, e a gente aqui vai agradecer a sua participação no nosso canal. Muito obrigado, professor Piguet, pela sua colaboração, a sua participação, seu relato de vida, que vai servir como registro para muitos estudantes e muitos pesquisadores no Brasil. Muito obrigado, professor Piguet, e uma boa tarde para o senhor. Sou posso acrescentar duas coisas. Falando aos alunos, pessoas que vão começar uma carreira de física, uma parte importante é o ensino na escola, porque a ciência em geral, a física é um caso particular, mas isso vale para todas as ciências, uma escola onde aprende o senso crítico, que não é uma coisa que pode se ensinar a partir dos livros, a partir, botar a mão na massa e ver se o que nós lhe contamos é verdade ou não, não aceitar toda a verdade com verdade científica, como já disse, não existe, é sempre criticar,
guarda o senso crítico. Isso vale para todos os aspectos da vida, a política em particular. Claro. Agora, outra coisa que queria dizer, agradecendo muito vocês, professor Manuel, para essa iniciativa de convidar pessoas a falar da vida delas. Eu devo dizer que o que mais me satisfaz com tudo isso é os encontros que fiz. Todos os colegas, estudantes, alunos de doutorado, de pós-graduação, graduação, etc., que encontrei, uma boa parte deles foi no Brasil, e isso, para mim, pessoalmente, é a coisa mais importante. É, o Brasil é reconhecido como tendo um calor humano e uma recepção boa, né, dos estrangeiros. Espero que nós tenhamos. Para meu caso, foi bem recebido. Tudo bem. Então, professor Piguet, muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor. Aí nós encerramos aqui. Boa tarde.